Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! O programa Medicina Estética tem hoje como convidado especial, um motivo de orgulho nosso, o Dr. Moisés Wolff, cirurgião plástico, que dispensa maiores apresentações pelo conhecimento que tem aqui em Recife, e além disso também escritor, faz parte da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos e vai falar conosco sobre as últimas novidades em cirurgia plástica e também sobre o seu último livro. Moisés, como está seu novo consultório em Boa Viagem? Há alguma diferença nesse consultório em relação a equipamentos e tratamentos com o consultório antigo? Leão, satisfação em estar com você, estar no seu programa, parabenizá-lo por esse programa durante tanto tempo ainda, com grande audiência. Bom, a gente queria dizer que eu continuo fazendo cirurgias plásticas, continuo atendendo. Eu atendo aqui na Avenida João de Barros, onde era a minha clínica, eu não faço mais internamento lá, e a gente atende terça e quinta em João de Barros, e segunda, quarta e sexta em Boa Viagem, na nova clínica, que é exatamente junto do Marotel, na Torres Pontes Corporation, que é Barão Souza Leão 451, oitavo andar. A gente atende no mesmo telefone, o telefone é 3231-1621. O que é que eu faço lá? Eu atendo, faço consultas em Boa Viagem e faço tratamento a laser. Eu faço laser para flacidez, eu tenho um aparelho que realmente trabalha com isso. Eu tenho laser para pelo, eu tenho alguns aparelhos que eu utilizo lá no consultório. Mas eu também tenho laser que eu transporto esse equipamento para os hospitais. É o Slim Lipo Aspire, que faz a lipoaspiração laser. E você conhece, que a gente já teve a oportunidade, já teve a oportunidade de falar sobre isso. E muita descoberta nova com essa lipoaspiração a laser. É uma coisa diferente, né? E cada dia tem se aprofundado mais com aplicações, vamos dizer assim, mais abrangentes dentro do uso do laser na lipo, né? A gente sabe que Leão, o Aspire, o Slim Lipo, ele tem dois comprimentos de onda. Ele tem um comprimento que dissolve a gordura e tem um comprimento de onda que diminui a flacidez da pele. Então, a novidade é que a gente está trabalhando em alguns casos somente com comprimento de onda de flacidez. Ou seja, pessoas que têm flacidez nessa região do braço, principalmente pessoas que não querem fazer uma cirurgia no rosto tradicional, querem fazer a coisa suave, um procedimento minimamente invasivo, a gente faz o laser nessa região. Ele estimula o que? O colágeno? Ele estimula o colágeno, ele diminui a espessura da epiderme e da derma, e ele modifica a estrutura da derma, fazendo com que haja aumento de fibroblastos e aumento também de... Como se fosse uma malha que encolhesse. Ele cria exatamente, cria uma malha de elastina, de colágeno e de fibroblastos, que faz com que haja uma redução. Do relaxamento da pele. E é exatamente em cima dessa redução da pele que a gente está desenvolvendo um trabalho de pesquisa. Eu estou pesquisando muito e estou desenvolvendo uma tese em cima disso. E quando é que você vai divulgar? A gente está inscrito na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, na Unifesp, e eu faço parte já estou fazendo pós-graduação com a doutora Lídia Ferreira. Matsuda. Ela é japonesa? Lídia Masako Ferreira. Ela é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Ela é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ela é titular da Escola Paulista de Medicina, e a gente está com ela como orientadora da tese. A tese é exatamente
redução da flacidez com o uso do laser de diodo, mostrando inclusive as alterações que eu falei da estrutura da derma a nível de ultrassonografia. Existe um equipamento que é um transdutor de ultrassonografia altamente, com a frequência muito alta, e sem invadir, sem fazer biópsia, você tem a mudança que ocorre nessa pele depois de aplicar laser por 1 ou 2 vezes. Então, realmente, é uma coisa que funciona e a gente está mostrando com equipamento de ultrassonografia essas mudanças. A prova de que realmente funciona. Exatamente. É exatamente esse o conteúdo de uma tese. A gente tem que estar fundamentado em alguma coisa concreta. Não adianta tirar fotografia e dizer, olha, melhorou antes e depois. Não, a gente tem que provar através de equipamentos. Existem vários equipamentos. Existe o cultômetro, que vê a elasticidade da pele. Existe um outro também. Até porque hoje em dia, com o Photoshop, o cara pode até mudar a coisa sem a cirurgia. Você tem que fazer um embasamento científico através de cultômetro, que mede a elasticidade, através de dermascan, que estuda as alterações da estrutura. Certo? São aparelhos caros, não dá para a gente trazer para Recife e ficar pesquisando. Certo? Quem pode comprar esses aparelhos são universidades. Até tem na Escola Paulista de Medicina, mas eu teria que transportar meus pacientes para lá. Então, o que eu faço? Eu procurei desenvolver um trabalho em cima de ultrassonografia. A ultrassonografia não precisa de anestesia, não precisa de nada. É um tratamento, é um procedimento totalmente não invasivo. É ambulatorial. Ambulatorial. Você faz aquilo ali e dá. Hoje, com o transdutor de 20 MHz, você tem uma estrutura igual a uma biópsia. Você tem como fazer uma histologia daquela área, da pele. Entendeu? Moisés, eu sei, até pela minha idade também, você é um pouco mais, você já tem uma estrada muito grande, um pouquinho maior só, aí dentro de cirurgia plástica, né? E quais são os tipos de cirurgia que você mais gosta de fazer? Que a gente sempre tem uma preferência por uma cirurgia. Bom, eu gosto de cirurgia estética como tudo, Leão. Eu faço cirurgia de nariz, eu gosto muito de operar face, de fazer cirurgia para tratamento de flacidez de face, certo? E estou desenvolvendo esse trabalho com laser exatamente para atender uma demanda de pacientes que não podem ou não querem fazer uma cirurgia. Eles têm medo de se submeter. Você sabe que tem paciente muito paciente que morre de vontade. Tem até condições financeiras, mas ela não tem a coragem de enfrentar A gente sabe que realmente tem a dificuldade. Uma cirurgia de face é uma cirurgia altamente invasiva. Invasiva, você tem que se preparar, você tem que estar com o estado geral totalmente equilibrado, você não pode... Tem que ter um tempo para recuperação, isso é muito importante. Às vezes tem que ter um cardiologista para acompanhar na sala, e muitas vezes, na verdade, tem tudo isso. E aí a gente trabalha. Você falou o que é que eu gosto de operar. Face, nariz, pálpebra, isso aí é a coisa. Gosto de fazer muito lipoaspiração e já fiz muita cirurgia reparadora. O cirurgião plástico, na sua formação, você sabe disso. Essa aí, a escola da gente é a mesma, né? A escola da nossa mesmo. Leão faz parte, juntamente comigo, e mais grandes nomes da medicina na cirurgia plástica pernambucana, de uma escola que eu acho que é a maior escola pernambucana de cirurgia plástica, é a escola de Perseu Lemos. Talvez do Brasil, né, Moisés? A gente não quiser ser, acho que Brasil, em termos de reparação. Por conta de Pitangui, que tem uma escola fantástica. Mas a parte reparadora deixa muito a desejar, né? Eles fazem mais a parte estética. Mas aqui em Pernambuco tem uma escola onde tem grandes vultos da medicina pernambucana, como Fernando Bastos, da ex-aluno do Dr. Perseu. De Perseu Lemos. Rui Pereira, também é um grande nome da cirurgia aqui de Pernambuco, faz... nomes conhecidos nacionalmente, nacionalmente né? E internacionalmente. Rui está fazendo cirurgia no Vietnã. Quer dizer, tudo isso engrandece Pernambuco, tudo isso faz com que a gente tenha aqui a medicina e a cirurgia plástica de alto nível. A gente não deve nada a ninguém. A gente tem aqui... A gente escreveu o ano passado um livro falando exatamente dos exponenciais da medicina pernambucana, focado na plástica. Então tem grandes nomes e eu destaco realmente os cirurgiões da escola do nosso Perseu, que está muito bem. A gente esteve com ele há pouco tempo. Foi, graças a Deus. Você, Moisés, sempre está se atualizando. O que é que há de novo? Assim? Você está sempre reciclando e acompanhando as evoluções dentro da cirurgia plástica? Eu hoje estou focando mais em laser, trabalhar com laser. Cirurgia plástica também, mas laser como um complemento de uma cirurgia plástica.
E a gente hoje assumiu uma revista brasileira de cirurgia plástica, onde eu sou editor da revista, e a gente está desenvolvendo trabalhos científicos nesta área. Então, se você tiver realmente algum trabalho ligado a procedimentos não invasivos e laser, a gente ficaria muito feliz com a tua participação. Essa é uma revista de cunho nacional, já está quase indexada, certo? Vai ter uma visibilidade a nível de outros países. Enfim, você falou do que eu estou fazendo hoje, estou trabalhando nessa tese minha, estou fazendo a editoria da revista de cirurgia plástica e com o novo consultório em Boa Viagem. Você do programa Medicina Estética não sai daí. Logo mais estaremos de volta com o Dr. Moisés, falando mais a respeito do seu livro de cirurgia plástica. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Você do programa Medicina Estética, que está nos vendo, estamos voltando aqui com o Dr. Moisés, que vai falar sobre seus livros, principalmente esse último livro que ele fala sobre, vamos dizer assim, a história da cirurgia plástica aqui em Pernambuco. E agradecer, porque eu tive o prazer e a honra de participar de todas as 3 edições dos livros que ele escreveu sobre cirurgia plástica. Então, eu agradecer. Moisés, mostra aí para o nosso telespectador a gente fez seu o novo primeiro livro associando a arte e cirurgia plástica há uns 10 anos atrás. Foi o primeiro livro, Foi. Arte e Cirurgia Plástica, onde a gente mostra que o cirurgião plástico é um artista. Esse aqui é o último livro que a gente lançou ano passado, que conta a história da cirurgia plástica em Pernambuco, desde o primeiro cirurgião plástico, João Alfredo, até os dias atuais, contando 4 gerações de cirurgiões plásticos. Eu sou da 3ª geração e você é da 4ª. Da 4ª geração. Claro que agora deve ter até a 6ª geração. Eu acho que já tem, tem a 5ª e a 6ª. E esse é o livro. Esse livro tem a capa de uma obra de Ariano Suassuna. Inclusive, ele participa do livro também. A gente fez uma entrevista com Ariano Suassuna, onde ele se emocionou muito falando de um grande cirurgião plástico, um dos pioneiros da cirurgia plástica pernambucana, que é o Dr. João Suassuna, filho, o irmão mais velho de Ariano. E ele pôde realmente, durante uma hora, conversar sobre a família, sobre o João, sobre os livros que ele escreveu, sobre, enfim, a influência que o próprio Ariano Suassuna teve de João Suassuna, uma pessoa que foi meu amigo, frequentou várias vezes meu consultório, trocamos muitas ideias acerca de arte, de cultura, e era uma pessoa fantástica. O Dr. João Suassuna realmente era um marco na literatura, ele inclusive tem livros publicados de literatura, tem músicas dele. Inclusive, Ariano fala das músicas. Aqui no prefácio. Enfim, é um livro que traz os pioneiros, os que contribuíram com a cirurgia plástica em Pernambuco. A gente tem focado nesse livro 16 pessoas. Das 16 pessoas, 5 estão em atividades, 5 aposentaram e 6 faleceram, que foram os pioneiros. Aí a gente tem João Suassuna, que foi o marco zero da cirurgia. João Suassuna é um da primeira geração e um dos grandes nomes. Mas o pioneiro foi o Dr. João Alfredo. O Dr. João Alfredo foi um dos primeiros a contribuir com a literatura médica de cirurgia plástica em Pernambuco. Tem muitos e no Brasil também, né? No Brasil. O João Suassuna dizia que o João Alfredo foi, de fato, o pioneiro da cirurgia plástica no Brasil, antes de Rebelo Neto. Ele tem os argumentos, certo? E a gente tem, assim, um legado muito grande do João Alfredo. Ele criou a primeira revista médica pernambucana, João Alfredo. Foi o primeiro cirurgião a cuidar de cirurgia plástica a nível de pronto-socorro, o João Alfredo. João Alfredo era uma figura fantástica, chegou a ser reitor da Universidade do Recife
E ele tinha um inimigo. O inimigo simplesmente era o Gilberto Freire. Gilberto Freire não gostava, tinha uma rincha com ele. Inclusive, ele sendo reitor, ele foi deposto do cargo de reitor, porque... Por influência de Gilberto Freire. Por influência de Gilberto Freire. Ele dizia que ele era comunista na época. Então, em 64, ele foi cassado e perdeu o cargo de reitor. Quer dizer, a gente tem muitas histórias que falam da vida, dos trabalhos, da dificuldade de cada um das pessoas entrevistadas, das pessoas que contribuíram com o livro. Então, tem a história do próprio João Suassuna, que é belíssima. Tem a história de Frederico Henrique, que é um colega nosso, que foi o pioneiro do laser, da lipoaspiração no Brasil. Ele, antes de 1980, ele foi para os Estados Unidos e trouxe de lá com o Dr. Fischer um equipamento de lipoaspiração. E ele fez realmente... Nós temos 3 ícones no Brasil hoje, ícones da medicina na cirurgia plástica. Dr. Pitangui, Dr. Ricardo Barudi e em Niterói, Ronaldo Pontes. Todos eles são unânimes em dizer que a lipoaspiração brasileira começou dos braços de Frederico Henrique. Então, todas essas curiosidades, essas importâncias que a gente tem, a gente retrata como pioneiros na cirurgia plástica do Brasil. A gente tem um colega chamado Rui Ferreira, certo? Também ele é da minha geração, é da terceira. A sua é quarta. Ele foi o cirurgião que teve muito problema, assim, foi dificuldade no vestibular, dificuldade em perseguição política, e ele saiu daqui e foi para outros países. Teve na China, teve na França, teve no Japão, e terminou fazendo microcirurgia. Hoje é um dos grandes nomes da microcirurgia do Brasil. E foi o primeiro a criar um serviço de cirurgia de mão, de microcirurgia. Hoje nós temos aqui em Pernambuco, e isso é bom que a gente diga, o único hospital especializado no Brasil em cirurgia de mão. É o SOS Mão. Só tem ele foi pioneiro e pioneiro também no Brasil. Não só em Pernambuco, só tem o hospital dele, que é o SOS Mão. Ele e Mauri Cortez. Juntamente com Mauri Cortez, que é um grande cirurgião de mão também. O seu segundo livro também é bastante apreciado, inclusive no Brasil todo, né? Porque conta a história da cirurgia plástica a nível nacional, né? Onde você destaca os ícones da cirurgia plástica como pai da cirurgia plástica brasileira. O doutor Pitangui foi um dos biografados. A gente lançou esse livro em 2006 na Academia Brasileira de Letras, homenageando o Dr. Ivo Pitangui, e foi uma repercussão muito grande. A gente teve uma tiragem total, inicialmente com 2.500 livros, não tem mais nenhum livro desse. A gente fez a segunda edição com 500, eu tenho um pouquinho, da primeira edição não tem mais nada. E a gente teve a oportunidade de conviver com o Pitangui. O que é conviver com o Ivo Pitangui? É conhecer de perto quem é ele. Ele é uma pessoa altamente culto, ele fala pelo menos correntemente, fluentemente, 6 idiomas. Ele fala francês como um francês e, de repente, se chegar um italiano, ele começa a falar em italiano. Alemão, ele fala alemão. Então, é uma pessoa superdotada, não é uma pessoa comum. Além disso, ele congrega e tem esse espírito de aglutinador que ele consegue ter em torno dele muita gente de alto nível. Hoje ele tem em torno de uns 1.000 ex-alunos, que faz parte da ESP, a Associação dos Ex-Alunos de Ivo Pitangui. E tem 50, eu diria, no Brasil ele hoje tem 50 ex-alunos que são titulares de cadeira de cirurgia plástica. Chefe de serviço. Chefe de serviço. Então, no Brasil tem 50 chefes de serviço que veio da escola Ivo Pitangui. São filhos de Pitangui. E a gente sabe que são caras de nome. Eu falei de Ronaldo Pontes, é um dos grandes nomes hoje, que eu diria que é um dos 3 maiores do Brasil, certo? Mas da clínica do Pitangui. Quer dizer, foi uma pessoa diferente. A gente teve a oportunidade, em 2006, de visitar a Ilha Pitangui, em Angra dos Reis, conhecer ele de perto. Enfim, é uma pessoa de um coração grande, assim, ele faz muita filantropia no serviço público. Ele tem lá o Santa Casa de Misericórdia, né? Tem muita coisa boa. A 38ª enfermaria. E, enfim, aí outro também, Paulo de Castro Correia, que é também um grande nome, fundador de um hospital só de plástica,
que existe em São Paulo chamado Hospital de Defeito da Face. Ele criou esse hospital, ele foi professor da UF, ele foi injustiçado por um outro colega nosso chamado Vitor Espina, que eu falo da história dele com autorização de todo mundo. De todo mundo. Né? E aí a gente o Espina trouxe, era né? do Hospital das Do Clínicas. Hospital das Clínicas. Ele concorreu com Espina e ganhou o primeiro lugar, e o Espina foi terceiro, mas fizeram um jogo político e terminou o terceiro assumindo a cadeira. Quem me botou em São Paulo foi o doutor Espina. O doutor Pessoa mandou uma carta para a Espina e eu passei lá um tempo lá no Hospital das Clínicas com ele, no serviço dele. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Eu conheci também muito através de Perseu. Né? Inclusive conheci o pai da cirurgia plástica através de Perseu. Ele já velhinho, o doutor Rebelo Neto, que é o pai da cirurgia plástica brasileira, e ele, em 1975, ele, já aposentado, ele se dedicou a pesquisar e estudar orquídeas. Então, Perseu, que era muito ligado a ele, me levou até a casa do Rebelo Neto e a gente conversou muito. Ele disse até umas coisas, ensinamentos, que ele dizia o seguinte, que a gente não esperasse muita gratidão dos pacientes, que já teve muita coisa. Provavelmente ele foi uma pessoa que sofreu muito ao exercer a ingratidão. Então ele falava disso, que não espere gratidão do seu paciente. Moisés, nós do programa Medicina Estética queríamos ter muito mais tempo, porque a conversa ia se prolongar por horas e horas, devido ao posto de saber que você tem e o conhecimento que você tem, tanto da área técnica, vamos dizer, como da área histórica, porque você pode dizer que você viu e viveu junto isso. Eu realmente tenho uma experiência de ter vivido, porque esse relato que eu falei do doutor Rebelo Neto é uma coisa que né, é um marco. Né? É ao vivo. É ao vivo. Então, Pitangui, que também é um ícone hoje, a gente conhece profundamente, houve um relacionamento muito grande e a gente hoje é muito amigo. Ele prefaciou quase todos os meus livros, né, o Pitangui. E a gente agradece mais uma vez, é a segunda vez que eu venho nesse programa. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar com você hoje aqui. Certo, nós aqui agradecemos. Você em casa, não saia daqui, logo mais estaremos de volta com Medicina Estética para você. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! A cirurgia de dermolipectomia abdominal foi inicialmente preconizada para tratamento de hérnias. O paciente tinha alguma hérnia incisional, alguma coisa, e a pele fazia aquela distensão e era preciso que se tirasse esse excesso de pele e de gordura. E depois se passou a usar também com fins estéticos. Então, as pacientes grandes, múltiplas quer dizer, mulheres que têm muitos filhos, tinham aquela dilatação da musculatura abdominal que ficava afastada e com o tempo aquilo ali ia fazendo como se fossem verdadeiras eventrações, um abdômen avental, fazer assaduras na região do púbis e se começou a fazer a cirurgia, geralmente a cirurgia era feita em âncora, feita uma incisão assim que a gente chama flor de lis e embaixo terminava a cirurgia fazendo como um T deitado. E à medida que a cirurgia foi evoluindo, se passou a diminuir o tamanho das cicatrizes, se passou a usar cicatrizes menores, o uso de lipoaspiração nas partes laterais, um descolamento menor e principalmente o trabalho da musculatura, no sentido de fazer com que essa musculatura que foi deformada com a gestação, na maioria das vezes, a mulher quando vai ter menino, o que é que acontece? A barriga vai crescendo lentamente e aquilo ali vai distendendo a musculatura do reto abdominal, que ela é unida aqui na frente, na linha do umbigo, ela vai afastando, vai afastando, vai afastando. E depois
vamos dizer assim, que a paciente tem o menino que pare, ela não volta mais ao normal. E é preciso que se faça um descolamento e por baixo se reaproxime toda essa musculatura para dar uma nova tonicidade. É uma cirurgia que deve ser feita, vamos dizer assim, depois que a mulher tiver todo o seu planejamento familiar completado. Porque se tiver uma outra gestação, provavelmente isso vai voltar ao lugar anterior. Então a dermolipectomia é uma cirurgia onde a gente tira o excesso de pele e reposiciona a musculatura do abdômen. É indicado em qualquer mulher que depois da gestação deseja ter o abdômen de volta. Essas cicatrizes hoje são pequenas e se usa muito lipoaspiração para tirar os excessos das gorduras laterais e também, às vezes, na gordura da região supraumbilical. A cirurgia de abdômen, Márcia, por ser uma cirurgia que requer um descolamento grande e tem uma incisão grande também, e a gente precisa fazer uma tração, ela necessita que essa cicatriz tenha um repouso grande. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre a cicatriz da cesariana e a cicatriz da plástica de abdômen. Na cesariana, o menino sai, então fica aquela pele sobrando e não vai ter nenhuma tensão. Já na plástica de barriga, não, a gente vai tracionar para que essa barriga ela fique bem batida, fique esguia. Então, é necessário um repouso, por exemplo, para dirigir, para fazer ginástica na faixa de uns 60 a 90 dias, a depender do caso de cada pessoa. Então, é uma cirurgia que requer um repouso grande. Talvez dentro da cirurgia plástica seja a cirurgia que requer um repouso maior. Janaína, eu diria que não só após, para manter, mas também antes de fazer a cirurgia. Porque quanto mais magra você operar uma paciente, obviamente você vai ter um resultado melhor, porque vai ter menos tecido, vamos dizer assim, dermogorduroso, para que atrapalhe a sua modelagem desse novo abdômen. Então, é importante que você perca peso antes, para fazer num peso ideal, e que esse peso seja mantido. Porque se a paciente depois engorda, o que é que vai acontecer? A cicatriz, ela não tem elasticidade. Vai funcionar como se fosse um cinturão. Se você engorda 7, 8 quilos depois da cirurgia, você vai ficar com um verdadeiro cinturão no lugar da cicatriz, porque a gordura vai abaular em cima e abaixo da cicatriz. Francisco, a gente teria, no caso, duas chances. Uma, se o paciente relaxar no sentido de não fazer seus exercícios, de continuar uma alimentação inadequada, isso, obviamente, vai fazer com que esse abdômen abaule uma outra vez. Ou então, no caso da mulher não ter o seu planejamento familiar terminado e ela tem uma nova gestação. Então, certamente, vai voltar tudo outra vez. Porque geralmente a gravidez é que faz com que a barriga saia do lugar. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas?
No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca!